Capítulo 20. Questões de traição. Subindo para os canis apertados no topo do palácio Tarazin, Betamin segurou sua prancheta com cuidado. Às vezes, a rolha do pote de tinta se soltava e as manchas de tinta eram difíceis de remover da roupa. Ela manteve-se tão apresentável em todos os momentos como se ela tivesse sido chamada para comparecer perante a um dos sangues altos. Ela não falou com Rena, que tinha o dever de inspeção com ela hoje enquanto subiam as escadas. Deveriam estar fazendo uma tarefa designada, não tagarelando à toa. Isso era parte de sua razão. Enquanto outras lutavam para ser completas com sua Damani favorita, e se escondiam com as estranhas visões desta terra e especulavam sobre as recompensas a serem ganhas aqui, ela se concentrou em seus deveres, pedindo a Marat Damani mais difícil de domar para o Adam, trabalhando o dobro e 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa. A chuva havia parado, finalmente, deixando os canis em silêncio. As Damanes fariam algum exercício, pelo menos hoje. A maioria ficava mal-humorada se confinada nos canis por muito tempo, e esses canis improvisados eram decididamente confinantes. Mas, infelizmente, ela não foi designada para caminhar hoje. Rena nunca era, embora uma vez tenha sido a melhor treinadora de Surote e muito respeitada. Um pouco dura às vezes, mas altamente qualificada. Uma vez, todos disseram que ela logo se tornaria Der Sultan, apesar de sua juventude. As coisas haviam mudado. Sempre havia mais Sultan do que Damani, mas ninguém conseguia se lembrar de Rena sendo completa desde Falme, ela ou Seta, que Surote havia levado a serviço de pessoal depois de Falme. Também gostava de fofocar bebendo vinho sobre o sangue e aqueles que o serviam tanto quanto qualquer outra pessoa, mas ela nunca ousava qualquer opinião quando a conversa se voltava para Rena e Seta. Ela pensava nelas com frequência, no entanto. Você começa do outro lado, Rena, ela ordenou. Bem, você quer ser denunciada a Essonde por preguiça mais uma vez? Antes de Falme, a mulher mais baixa tinha sido quase irresistível em sua autoconfiança, mas um músculo se contraiu em sua bochecha pálida e ela deu a Betamin um sorriso doentio e obsequioso antes de correr para o labirinto de passagens estreitas do canil, acariciando seu cabelo comprido como se estivesse com medo de que pudesse estar bagunçado. Todos, exceto os amigos mais próximos de Rena, a intimidavam pelo menos um pouco, retribuindo seu antigo orgulho. Fazer o contrário era se destacar, algo que Betamin evitava, exceto de maneiras cuidadosamente escolhidas. Seus próprios segredos foram enterrados tão profundamente quanto ela poderia enterrá-los, e ela manteve silêncio sobre os segredos que ninguém sabia que ela conhecia, mas queria fixar na mente de todos que Betamin Ziami era a imagem da Sultan perfeita. Perfeição absoluta era o que ela buscava em si mesma e na Damani que ela treinava. Ela começou sua inspeção rápida e eficientemente, verificando se as Damani tinham mantido a si mesmas e a seus canis individuais arrumados, fazendo uma pequena anotação com sua mão livre na primeira página presa ao quadro de escrita quando uma falhava, e ela não se demorava, exceto para distribuir balas para algumas que estavam se saindo particularmente bem no treinamento. A maioria daquelas com quem ela tinha terminado cumprimentou sua entrada com sorrisos, mesmo quando se ajoelharam. Seja do Império ou deste lado do oceano, elas sabiam que ela era firme, mas justa. Outras não sorriram. Na maioria das vezes, as Damani Ata Amieria encontravam com rostos de pedra tão sombrios quanto dela, ou raiva mal-humorada que pareciam acreditar que estavam escondendo. Ela não marcou a raiva delas para a punição, como algumas teriam feito. Elas ainda não achavam que Elas ainda achavam que estavam resistindo, mas as exigências impróprias para a devolução de suas joias extravagantes já era coisa do passado, e elas se ajoelharam e falaram corretamente. Um novo nome era uma ferramenta útil nos casos mais difíceis, criando uma ruptura com o que estava feito e passado. E elas responderam aos seus, ainda que com relutância. A relutância desapareceria junto com as carrancas,
e eventualmente elas dificilmente se lembrariam do que já tiveram outros nomes. Era um padrão familiar infalível, como o nascer do sol. Algumas aceitavam imediatamente e algumas entravam em choque ao saber o que eram. Sempre houve um punhado que cedeu de má vontade ao longo dos meses, enquanto com outras, um dia davam um grito de protesto de que um erro terrível havia sido cometido, que elas nunca poderiam ter falhado nos testes, e no dia seguinte vinha a aceitação e a calma. Os detalhes diferiam deste lado do oceano, mas aqui ou no Império, o resultado final permanecia o mesmo. Para duas das Damani, ela fez anotações que não tinham nada a ver com a limpeza. Zushi, uma Damani Ata Amieri, ainda mais alta que ela, certamente estava marcada para uma mudança. Seu vestido estava amarrotado, seu cabelo despenteado, sua cama desfeita. Mas seu rosto estava inchado de tanto chorar, e assim que ela se ajoelhou, um novo conjunto de soluços a atormentou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. O vestido cinza que tinha sido ajustado com tanto cuidado agora estava solto, e ela não era gorda para começar. Betamin nomeou Zushi ela mesma, e ela sentiu uma preocupação especial. Soltando a caneta com ponta de aço, ela mergulhou e escreveu a sugestão de que Zushi fosse transferida do palácio para algum lugar onde pudesse ser mantida em um canil duplo com uma Damani do Império, de preferência uma com uma experiência em tornar-se amiga do coração de uma Damani recém-capturada. Mais cedo ou mais tarde, isso sempre acabava com as lágrimas. Ela não tinha certeza se Surote permitiria, no entanto. Surote havia reivindicado essas Damani para a Imperatriz, é claro. Qualquer um que possuísse um décimo dessas pessoalmente seria suspeito de tramar uma rebelião ou mesmo acusado diretamente. Mas ela se comportava como se fosse em sua própria propriedade. Se Surote não permitisse, alguma outra maneira teria que ser encontrada. Ela se recusava a perder uma Damani por qualquer motivo. A segunda a receber um comentário especial foi Tessie, e ela não esperava objeções. A Damani ilhanense ajoelhou-se graciosamente com as mãos cruzadas na cintura, assim que Betamin abriu a porta. Sua cama estava feita, seus vestidos cinzas extras estavam pendurados ordenadamente em seus cabides. Sua escova e pente estavam dispostos precisamente em seu lavatório e o chão tinha sido varrido. Betamin não esperava menos. Tessie tinha sido tranquila desde o início. Ela estava se desenvolvendo muito bem agora que aprendera a limpar o prato. Além de guloseimas, as dietas de Damani eram estritamente regulamentadas. Uma Damani insalubre era um desperdício. Tessie nunca seria enfeitada com fitas e entraria nas competições para a Damani mais bonita, no entanto. Seu rosto parecia perpetualmente zangado, mesmo em repouso. Mas hoje ela usava um leve sorriso que de Betamin tinha certeza que estava no lugar antes de ela entrar. Tessie não era alguém de quem ela esperasse sorrisos, ainda não. Como minha pequena Tessie está se sentindo hoje? Ela perguntou. Tessie se sente muito bem, a Damani respondeu suavemente. Sempre antes ela teve que se esforçar para falar corretamente e ganhou sua última chicotada por recusa total ainda ontem. Dedilhando o queixo pensativamente, Betamin estudou a Damani ajoelhada. Ela desconfiava de qualquer Damani que se chamasse Aes Sedai. A história a fascinava e ela até lera traduções de uma miríade de idiomas que existiam antes do início da consolidação. Esses antigos governantes se deleitavam com o seu governo assassino e caprichoso e se deliciavam em estabelecer como chegaram ao poder e como esmagaram os estados vizinhos e minaram outros governantes. A maioria havia morrido por assassinato, muitas vezes nas mãos de seus próprios herdeiros ou seguidores. Ela sabia muito bem como eram as Aes Sedai. Tessie é uma boa Damani, ela murmurou calorosamente, pegando um dos doces duros do papel enrolado em sua bolsa de cinto. Tessie se inclinou para recebê-lo e beijou sua mão em agradecimento. Mas o sorriso sumiu um pouco, embora estivesse de volta quando ela enfiou o doce vermelho na boca. Então, era assim, né? Fingir aceitar para acalmar a Sultã não era algo desconhecido. Mas dado o que Tessie tinha sido, muito provavelmente ela também estava planejando uma fuga.
De volta ao estreito corredor, Betamin escreveu uma forte sugestão de que o treinamento de teste fosse redobrado, junto com suas punições e suas recompensas fossem esporádicas, para que ela nunca pudesse ter certeza de que mesmo a perfeição ganharia mais que um tapinha na cabeça. Era um método duro, mas que ela normalmente evitava, mas por algum motivo transformava até a mais recalcitrante Marat Damani em uma Damani flexível em um tempo notavelmente curto. Também produzia mais mansa das Damani. Ela não gostava de quebrar o espírito de uma Damani, mas Tessie precisava ser quebrada até o Adam para que pudesse esquecer o passado. Ela ficaria mais feliz por isso no final. Terminando à frente de Rena, Betamin esperou ao pé da escada até que outra Suldan descesse. Leve isso para Essonde quando você entregar a sua, ela disse, empurrando sua prancheta para Rena antes de dar o passo final. Como era de se esperar, Rena aceitou a tarefa com a mesma humildade com que aceitara o pedido anterior e saiu apressado olhando para a prancheta extra, como se estivesse se perguntando se as páginas continham um relatório sobre ela. Ela era uma mulher muito diferente do que era antes de Falme. Pegando sua capa e deixando o palácio, Betamin pretendia retornar à estalagem, onde era forçada a dividir a cama com outras duas Suldan, mas apenas por tempo suficiente para tirar algumas moedas de seu cofre. A inspeção tinha sido seu único dever hoje, e o resto das horas eram suas. Para variar, em vez de procurar tarefas extras, ela as gastava comprando lembranças. Talvez uma daquelas facas que as mulheres locais usavam no pescoço, se ela pudesse encontrar uma sem as gemas que pareciam gostar no cabo. E laca, é claro. Isso era tão bom aqui quanto qualquer outra no Império, e os projetos eram tão estranhos. Seria reconfortante fazer compras. Ela precisava de calma. As pedras do calçamento do Malhar ainda brilhavam úmidas da chuva da manhã, e um cheiro agradável de sal enchia o ar, lembrando-a da vila no mar de Leirei, onde ela havia nascido, embora o frio congelante a fizesse seu manto dobrar em torno de si mesma. Nunca fazia frio em Abunai, e ela se acostumara com ele, por mais longe que tivesse viajado. Pensamentos de casa não eram nenhum conforto agora, no entanto. Enquanto percorria as ruas apinhadas, Rena e Seta enchiam a sua cabeça a ponto de esbarrar nas pessoas, e, uma vez, quase andou bem na frente de um comboio de carroças de um mercador que saía da cidade. Um grito de uma motorista de carroça chamou sua atenção, e ela saltou para trás bem a tempo. A carroça roncou pelas pedras do calçamento onde ela deveria estar, e a mulher que empunhava o chicote nem sequer olhou para ela. Estes estrangeiros não tinham ideia do respeito devido a uma Suldan. Rena e Seta. Todas que estiveram em Falme tinham lembranças que queriam esquecer, lembranças das quais não falavam, exceto quando bebiam demais. Ela também. Só que a dela não era sobre o choque de lutar contra fantasmas, quase reconhecidos da lenda, ou o horror da derrota, ou as visões loucas no céu. Quantas vezes ela desejou não ter subido naquele dia? Se ao menos ela não tivesse perguntado como estava Tully, a Damani, que tinha uma habilidade maravilhosa com metais. Mas ela havia examinado o canil de Tully. E ela tinha visto Rena e Seta tentando freneticamente remover o Adão do pescoço uma da outra, gritando de dor, vacilando de joelhos com náusea e ainda assim tateando nas coleiras. O vômito manchava a frente de seus vestidos. Em seu frenesi, elas não haviam notado que ela se afastava, horrorizada. Não apenas horror ao ver duas Suldan reveladas como Marat Damani, mas seu próprio terror pessoal repentino. Muitas vezes ela achava que quase podia ver as tramas das Damani, e ela sempre podia sentir a presença de uma Damani e saber o quão forte ela era. Muitas Suldan podiam. Todas sabiam que isso vinha de uma longa experiência em lidar com Adã. No entanto, a visão daquele par desesperado despertou pensamentos indesejados, colocando uma aparência diferente e assustadora no que ela sempre aceitou. Ela quase via as tramas? Ou ela realmente via? Às vezes ela achava que sentia a canalização também. Até Suldan tinham que passar pelo teste anual
até o 25º dia de nomeação, e ela passou por reprovação todas as vezes. Só que haveria um novo teste depois que Rena e Seta fossem descobertas. Um novo teste para encontrar as Manat da Mani que de alguma forma haviam escapado do primeiro. O próprio Império poderia tremer diante de tal golpe. E com a imagem de Rena e Seta gravada em seu cérebro, ela sabia com total certeza que depois desses testes, Betamin Zeami não seria mais uma cidadã respeitada. Em vez disso, uma Damani chamada Betamin serviria ao Império. A vergonha ainda a coagulava. Ela colocou os medos pessoais à frente das necessidades do Império, à frente de tudo de que ela sabia ser certo, verdadeiro e bom. A batalha chegou à fome e o pesadelo, mas ela não se apressou em completar-se com uma Damani e se juntar à linha de batalha. Em vez disso, ela usou a confusão para pegar um cavalo e fugir, para correr o mais rápido que podia. Ela percebeu que havia parado, olhando para a vitrine de uma costureira, sem realmente ver o que estava exposto lá dentro. Não que ela quisesse ver. O vestido azul com painéis vermelhos com relâmpagos era o único que ela pensava em usar em anos. E ela certamente não usaria algo que a expusesse tão indecentemente. Com as saias girando em torno de seus tornozelos, ela continuou andando, mas não conseguia tirar Rena e Seta de seus pensamentos. Ou Surote. Obviamente, Alwyn havia encontrado o par de Suldan com coleira e as reportou com Surote. E as reportou a Surote. E Surote havia protegido o Império, protegendo Rena e Seta, por mais perigoso que isso fosse. E se elas de repente começassem a canalizar? Melhor talvez para o Império se ela tivesse arranjado a morte delas. Embora matar uma Suldan fosse assassinato até mesmo para o sangue alto. Duas mortes suspeitas entre as Suldan certamente teriam trazido buscadores. Portanto, Rena e Seta estavam livres, se é que se podia chamar assim, quando nunca se permitiam que fossem completas. Alwyn cumpriu seu dever e foi honrada ao se tornar a voz de Surote. Surote também cumprira seu dever, por mais desagradável que fosse. Não houve novos testes. Seu próprio voo tinha sido em vão. E se ela tivesse permanecido, ela não teria acabado em Tanchico, um pesadelo que ela queria esquecer ainda mais do que Falme. Um pelotão da guarda da Vigília da Morte passou, resplandecente em suas armaduras. E B também parou para vê-los passar. Eles deixaram rastros no meio da multidão como um grande navio a pleno vapor. Haveria alegria na cidade, na terra, quando Tuon finalmente se revelasse, e comemorações como se ela tivesse acabado de chegar. Ela sentiu um prazer culpado ao pensar na filha das 9 luas assim, como quando ela fez algo proibido quando criança, embora, é claro, até que Tuon removesse o véu, ela fosse apenas a Grand Lady Tuon, não a superior a Surote. Os guardas da Vigília da Morte seguiram em frente, dedicados de corpo e alma à Imperatriz e ao Império, e B também foi na direção oposta. Apropriadamente, já que ela se dedicou de corpo e alma a preservar sua própria liberdade. Os cines dourados do céu eram um grande nome para uma pequena estalagem espremida em um estábulo público e uma loja de laca. A loja de laca estava cheia de oficiais militares comprando tudo que a loja continha. O estábulo estava cheio de cavalos comprados na loteria e ainda não atribuídos. E os cines dourados estavam cheios de Suldan. Embalada com eles, de fato, pelo menos uma vez a noite chegou. B também teve a sorte de ter apenas 2 companheiras de cama. Ordenada para acomodar o máximo que pudesse, a estalajadeira empurrou 4 e 5 em uma cama quando achou que caberiam. Ainda assim, a roupa de cama estava limpa e a comida muito boa, peculiar. E dado que a alternativa era provavelmente um palheiro, ela estava feliz em compartilhar. A essa hora, as mesas redondas da sala comunal estavam vazias. Algumas das Suldan que moravam lá certamente tinham deveres, e o resto simplesmente queria evitar a estalajadeira. Braços cruzados, franzindo a testa, Darnella Chorão observava várias criadas varrerem o chão de ladrilhos verdes diligentemente. Uma mulher magra com cabelos grisalhos enrolados na nuca
e um maxilar comprido que lhe dava uma aparência beligerante, ela poderia ter sido uma Deir Sultan, apesar da faca ridícula que ela usava, seu punho cravejado de vermelho barato e gemas brancas. Supostamente, as servas eram livres, mas saltavam como propriedade sempre que a estalajadeira falava. Benjamin deu um leve pulo quando a mulher se virou para ela. Você está ciente das minhas regras sobre os homens, senhora Ziame? Ela exigiu. Depois de todo esse tempo, a maneira lenta como essas pessoas falavam ainda soava estranha. Eu ouvi sobre seus costumes estrangeiros. E se é assim que você é problema seu. Mas não sob meu teto. Se você quiser se encontrar com homens, você fará isso em outro lugar. Eu lhe asseguro, eu não tenho encontrado homens aqui ou em qualquer outro lugar, senhora Shoran. A estalajadeira franziu o senho para ela com suspeita. Bem, ele apareceu perguntando por você pelo nome. Um homem bonito de cabelos louros. Não é um menino, mas também não é muito velho. Um de vocês, arrastando as palavras dele para que mal se pudesse entendê-lo. Fazendo seu tom apaziguador, Benjamin fez o possível para convencer a mulher de que não conhecia ninguém que se encaixasse nessa descrição e que não tinha tempo para homens com seus deveres. Ambos eram verdades, mas ela teria mentido se necessário. Os cines dourados não haviam sido requisitados e 3 em uma cama era muito preferível a um palheiro. Ela tentou descobrir se a mulher gostaria de algum pequeno presente quando foi às compras, mas a mulher realmente pareceu ofendida quando sugeriu uma faca com pedras mais coloridas. Ela não quis dizer nada caro, nada em forma de suborno, não realmente, mas a senhora Shoran pareceu entender isso, bufando e franzindo a testa indignada. De qualquer forma, ela não tinha certeza se conseguia mudar a ideia da mulher nem um fio de cabelo. Por alguma razão, a estalajadeira parecia acreditar que elas passavam todas as suas horas livres envolvidas em devassidão. Ela ainda estava franzindo a testa quando Benjamin começou a subir as escadas sem corrimão ao lado da sala comunal, fingindo que não tinha um pensamento em sua mente além de fazer compras. A identidade do homem a preocupava, no entanto. Ela certamente não reconheceu a descrição. Com toda probabilidade, ele veio sob suas investigações, mas se esse era o caso, se ele pudesse localizá-la aqui, então ela não tinha sido suficientemente discreta. Talvez perigosamente. Ainda assim, ela esperava que ele voltasse. Ela precisava saber. Precisava. Abrindo a porta de seu quarto, ela congelou. Incrivelmente, seu cofre de ferro estava na cama com a tampa aberta. Era uma fechadura muito boa, e a única chave estava no fundo da bolsa do cinto. O ladrão ainda estava lá, e estranhamente, ele estava folheando o diário dela. Como, na luz, o homem conseguiu passar pela vigilância da senhora Shoran? A paralisia durou apenas um instante. Arrancando o canivete da bainha, ela abriu a boca para gritar por socorro. A expressão do sujeito nunca mudou, e ele não tentou correr nem atacá-la. Ele apenas pegou algo pequeno de sua bolsa e segurou onde ela pudesse ver, e sua respiração se tornou chumbo em sua garganta. Entorpecida, ela enfiou a faca de volta na bainha e estendeu as mãos para mostrar a ele que não segurava nenhuma arma e não estava tentando alcançá-la. Entre seus dedos havia uma placa de marfim com bordas douradas, gravada com um corvo e uma torre. De repente, ela realmente viu o homem, de cabelos louros e na meia idade. Talvez ele fosse bonito, como a senhora Shoran havia dito, mas apenas uma louca pensaria em um buscador da verdade dessa maneira. Graças à luz, ela não havia registrado nada perigoso em seu diário, mas ele devia saber. Ele havia perguntado pelo nome. Ah, Luz, ele devia saber. Feche a porta, ele disse calmamente, devolvendo a placa à sua bolsa, e ela obedeceu. Ela queria correr. Queria implorar por misericórdia. Mas ele era um buscador, então ela ficou ali, tremendo. Para a sua surpresa, ele deixou o diário dela de volta no cofre e apontou para a única cadeira na sala. Sente-se. Não há necessidade de você se sentir desconfortável. Lentamente, ela pendurou a capa e se acomodou na cadeira. Pela primeira vez,
não se importando com o desconforto nas estranhas costas em forma de escada. Ela não tentou esconder seus arrepios. Mesmo um do sangue superior, poderia tremer ao ser questionado por um buscador. Ela tinha uma pequena esperança. Ele não tinha simplesmente ordenado que ela o acompanhasse. Talvez ele não soubesse, afinal. Você tem feito perguntas sobre uma capitã de navio chamada Egeanin Sarna, disse ele. Por quê? Esperança vacilou com um baque que ela podia sentir em seu peito. Eu estava procurando por uma velha amiga, ela estremeceu. As melhores mentiras sempre continham o máximo de verdade possível. Estávamos juntas em Falme. Não sei se ela sobreviveu. Mentir para um buscador era traição, mas ela cometera sua primeira traição ao desertar durante a batalha em Falme. Ela vive, ele disse secamente. Ele se sentou na ponta da cama sem tirar os olhos dela. Eles eram azuis e a fizeram querer sua capa de volta. Ela é uma heroína, uma capitã da Verde, e a senhora Egeanin Tamarate agora. Sua recompensa da Gran Lady Surot. Ela também está aqui em Eboldar. Você vai renovar sua amizade com ela. E me conte quem ela vê, onde ela vai, o que ela diz. Tudo. Betamin cerrou os maxilares para não rir histericamente. Ele estava atrás de Egeanin, não dela. A luz seja louvada. A luz seja louvada em toda a sua infinita misericórdia. Ela só queria saber se a mulher ainda vivia, se ela tinha que tomar precauções. Egeanin a libertara uma vez, mas nos 10 anos que Betamin a conhecia antes disso, ela tinha sido um modelo de dever. Sempre pareceu possível que ela se arrependesse dessa aberração, não importava o custo para si mesma, mas, maravilha das maravilhas, ela não se arrependeu. E o buscador estava atrás dela, não... Possibilidades surgiram à sua frente, certezas, e ela não queria mais rir. Em vez disso, ela lambeu os lábios. Como? Como posso renovar nossa amizade? De qualquer forma, nunca tinha sido uma amizade, apenas conhecimento, mas era tarde demais para dizer isso agora. Você me disse que ela foi elevada ao sangue. Quanta abertura deve vir dela? O medo a encorajou. E a deixou em pânico como em fome. Por que você precisa que eu seja sua ouvinte? Você pode levá-la para interrogatório a qualquer momento que decidir. Ela mordeu o lábio interior de sua bochecha para acalmar sua língua. Luz. Ela não queria nada menos do que queria que ele fizesse isso. Os buscadores eram a mão secreta da Imperatriz, que ela viu para sempre. Em nome da Imperatriz, ele poderia colocar até Surot em questão, ou a própria Tuon. É verdade que ele morreria horrivelmente se descobrisse que estava errado, mas o risco era pequeno com Egeanin. Ela era apenas do baixo sangue. Se ele interrogasse Egeanin... Para sua surpresa, em vez de simplesmente dizer a ela para obedecer, ele sentou-se estudando-a. Vou explicar certas coisas, disse ele. Isso foi um choque maior. Buscadores nunca explicavam pelo que ela tinha ouvido. Você não serve para mim ou para o Império, a menos que sobreviva, e você não sobreviverá se não entender o que enfrenta. Se você revelar uma palavra do que eu lhe digo a alguém, você sonhará com a Torre dos Corvos como uma parte leve de onde você vai parar. Ouça e aprenda. Egeanin foi enviada para Tanchico antes que a cidade caísse para nós, entre outras coisas, como parte do esforço para encontrar Sudã, que havia sido deixado para trás em Falme. Estranhamente, ela não encontrou nenhuma, embora outras tenham encontrado, como aquelas que ajudaram seu próprio retorno. Em vez disso, Egeanin assassinou a Sudã que encontrou. Eu mesma a interroguei, e ela não se incomodou em negar. Ela nem sequer demonstrou ultraje, nem mesmo indignação. Tão ruim quanto isso, ela se comunicou em segredo com a Aes Sedai. Ele disse o nome sem rodeios, não com desgosto normal, mas como uma acusação.
Quando ela partiu de Tanchico, estava viajando em um navio comandado por um homem chamado Baile Domon. Ele fez alguma perturbação ao ter seu navio abordado e foi feito propriedade. Ela o comprou e imediatamente o fez Soujin, tão claramente ele é de alguma importância para ela. Curiosamente, ela trouxe o mesmo homem ao grão-senhor Turak-Infalme, grão-lorde. Ao grão-lorde Turak-Infalme. Domo atraiu a atenção do grão-lorde na medida que o sujeito era frequentemente ouvido ao conversar com ele. Ele fez uma careta. Você tem vinho ou conhaque? Conhaque é ruim. Betamin deu um pulo. Lona tem uma garrafa de conhaque local, eu acho. É uma bebida áspera. Ele ordenou que ela lhe servisse uma xícara de qualquer maneira, e ela obedeceu apressadamente. Ela queria mantê-lo falando, qualquer coisa para atrasar o inevitável. Ela sabia que Janine não estava matando o Suldan, mas sua prova a condenaria a compartilhar o destino amargo de Rena e Seta, se ela tivesse sorte. Se este buscador visse seu dever para com o Império como Surot. Ele olhou para o copo de estanho, girando o conhaque de maçã escuro enquanto ela se sentava novamente. O grão-lorde Turak era um grande homem, ele murmurou. Talvez um dos maiores que o Império já viu. Uma pena que seus Soujin decidiram segui-lo até a morte. Honrado da parte deles, mas torna impossível ter certeza de que Domo estava no grupo que assassinou o grão-lorde. Betamin se encolheu. Às vezes, o sangue morria nas mãos um do outro, é claro, mas a palavra assassinato nunca era mencionada. O buscador continuou, ainda olhando para a sua xícara sem beber. O grão-lorde me ordenou que vigiasse Surot. Ele suspeitava de que ela era um perigo para o próprio Império. Suas próprias palavras. E com a morte dele, ela conseguiu ganhar o comando dos precursores. Não tenho provas de que ela ordenou sua morte, mas há muitas coisas sugestivas. Surot trouxe uma Damani para a Falme, uma jovem que era Aes Sedai. Novamente o nome era monótono e duro. E que de alguma forma escapou no mesmo dia em que Turak morreu. Surot também tem uma Damani, sua comitiva que já foi a Aes Sedai. Ela nunca foi vista sem colarinho, mas... Ele deu de ombros, como se isso fosse algo sem importância. Os olhos de Betamin saltaram. Quem removeria o colar de uma Damani? Uma Damani bem treinada era um deleite e uma alegria, mas solta era um grunhido bêbado. Parece muito provável que ela também tenha uma Marata Damani escondida em sua propriedade, continuou ele, como se não estivesse listando crimes pouco abaixo de traição. Acredito que Surot deu ordem para que Suldan conseguisse chegar a Tanchico fossem mortas, talvez para esconder os encontros de Ejanin com as Aes Sedai. Você e Suldan sempre dizem que podem enxergar uma Marata Damani à primeira vista, correto? Ele olhou para cima de repente, e de alguma forma ela conseguiu encontrar aqueles olhos congelados com um sorriso. Seu rosto poderia pertencer a qualquer homem, mas aqueles olhos... Ela estava feliz por estar sentada. Seus joelhos tremiam tanto que ela... que ela ficou surpresa por não aparecer através de suas peles. Não é tão fácil assim, receio. Ela quase conseguiu manter a voz firme. Certamente você sabe o suficiente para acusar Surot com o assassinato do grão-lorde Turak. Se ele pegasse Surot, não haveria necessidade de envolvê-la ou Egianin. Turak foi um grande homem, mas meu dever é com a Imperatriz, que ela viva para sempre, e através dela com o Império. Ele bebeu o conhaque em um longo gole e seu rosto ficou tão duro quanto sua voz. A morte de Turak é poeira ao lado do perigo que o Império enfrenta. As Aes Sedai desta terra buscam poder no Império. Um retorno aos dias do caos e assassinato, quando nenhum homem podia fechar os olhos à noite sabendo que acordaria, e elas estão auxiliadas por um verme venenoso de traição perfurando por dentro. Surot pode nem ser a cabeça daquele verme. Pelo bem do Império, não ouso levá-la até matar o verme inteiro. Egianin é um fio que posso seguir para o verme, e você é um fio para Egianin. Assim,
Você renovará sua amizade com ela, custe o que custar. Você me entende? Eu entendo e vou obedecer. Sua voz tremeu. Mas o que mais ela poderia dizer? Que a luz a salvasse. O que mais ela poderia dizer?